guerreiros do Enem. Sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui na Central do Enem, né? O projeto do Governo do Estado do Amapá, junto à Secretaria Estadual de Educação. Eu, professor Mauri Carvalho, do Grupo de Ciências da Natureza, hoje, né, trabalhando aqui o componente química com o assunto reações termoquímicas. Reações termoquímicas, né, e a termoquímica em si, ela é muito importante para o Enem, vem sendo cobrado nos últimos anos, então é pertinente sempre lembrar um pouquinho desse assunto. Então, hoje vamos ver um resuminho sobre reações, tá? Primeiramente, vamos compreender a termoquímica, tá? É um ramo da química que estuda a relação entre a calor ou energia envolvida nas reações químicas. Ela é derivada da termodinâmica, também estudada na física. Não é à toa que essa parte está dentro de um conteúdo ou de uma divisão pedagógica da química conhecido como físico-química, tá? E não existe nenhuma transformação química que não envolva uma variação de energia ou variação de calor. Se não há variação de energia ou variação de calor, é porque não é uma transformação química, tá? Então, toda transformação química, sim, tem uma variação de calor. Ou seja, então eu vou ter o calor ou a energia do sistema aumentando ou diminuindo. Na química, nós costumamos chamar isso de sistemas que vão liberar ou absorver calor. Mas vamos já chegar lá. Primeiramente, na química, calor vai ser entendido ou utilizado com uma palavra diferente, né? Ou seja, o envolvimento de energias de um sistema químico vai ser chamado de entalpia, tá? Essa quantidade de entalpia ou quantidade de calor envolvida nas reações químicas serão descritas ou serão representadas por uma unidade de medida. Na química, nós utilizamos ou a caloria, abreviado por cal, ou Joule, abreviado por J, maiúsculo, né? Que são unidades de medida que são utilizadas tanto na química quanto na física, tá? Para determinar a quantidade de energia ou calor de um sistema. Tá? Lembrando que é sempre bom saber também a relação ou escala de conversão entre essas duas unidades. E aí, uma caloria ela é equivalente aproximadamente a 4,18 joules, tá? Aproximado, tá bom, gente? O que seria caloria? Caloria é energia necessária para alterar em 1 grau Celsius, ou aumentar em 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama de água, tá? É assim que ela foi criada, essa unidade de medida, tá? Sendo que, para a gente fazer alguma resolução ou determinar se esta reação, então, que envolve a termoquímica, ela vai estar liberando ou absorvendo calor, e isso tem nome, já vamos ver, né? São chamadas de reações endotérmicas e exotérmicas. Nós utilizamos como parâmetro o cálculo da variação de entalpia. A palavra entalpia ela é representada pela letra H, conforme vocês podem ver aqui nessa simbologia. Tá? Então, o termo variação, que é utilizado na química, na física, na matemática, é utilizado a letra grega delta. Tá? Então, ΔH significa variação de entalpia. Toda variação é um cálculo em que eu pego o estado final do sistema e subtraio do estado inicial de um sistema. Sendo que nós estamos falando de sistemas químicos meio reacionários. E na reação química, o sistema, ou a parte final do sistema, chama-se produto, e aí nós vamos representar por HP, e a parte inicial chama-se reagente, nós vamos representar por HR, ou seja, entalpia do reagente. Para qualquer condição, seja ele de liberar energia ou de absorver energia, eu vou sempre utilizar para determinar a variação de entalpia esta equaçãozinha aqui, tá? Onde a gente pode abreviar assim, ΔH igual a HP menos HR, ou seja, a variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Seguindo, tá? Dentro da termoquímica, então, nós vamos ter as reações termoquímicas, que são dois tipos, já adiantei para vocês, né? E aí eu tenho um esqueminha aqui para demonstrar para vocês. Então, eu tenho a reação endotérmica e a reação exotérmica. Endo significa entrada, exo significa saída. Então, reações endotérmicas são aquelas em que a entrada de calor, ou seja, a absorção, absorve calor. E enquanto reações exotérmicas, exo, saída, ou seja, aquela em que vai liberar calor, então libera calor para acontecer. E aí, então, eu tenho as reações endotérmicas e exotérmicas. Uma outra forma de identificar isso, obviamente, é através do cálculo da tal variação de entalpia que nós vimos aí no slide anterior,
E aí a variação de entalpia, se ela tiver resultados maiores que zero, em outras palavras, resultados positivos, nós podemos dizer que essa reação é endotérmica. Se o resultado for menor que zero, nós podemos dizer que essa reação é exotérmica. Lembrando, hein, pessoal, eu sei que sempre surge essa dúvida. E se der zero? Se der zero, a reação não aconteceu, porque ela não é nem endotérmica, nem exotérmica. Simplesmente não é uma transformação química, tá? A variação de entalpia para se determinar uma reação endotérmica e exotérmica até pode ser usado também para se determinar uma transformação física, como, por exemplo, a mudança de estado físico da água. Tá? As mudanças de estados físicos, e aí vamos lembrar lá de sólido para líquido é fusão, né? De líquido para gasoso é vaporização, de gasoso para líquido é condensação e de líquido para sólido, solidificação. Essas transformações de estados físicos da matéria também ocorrem sob o olhar de ser endotérmico ou exotérmico. Tá? É só você lembrar, assim, exemplos bem clássicos. Se eu tenho o gelo, que é a água no seu estado sólido, ela passará para o estado líquido quando ela tiver um aumento de temperatura, ou seja, quando ela tiver um ganho de calor, ou seja, ela vai ter que absorver calor. Logo, derreter o gelo, em que o correto é fundir o gelo, ou seja, colocá-lo para a fusão, é, no caso, um processo endotérmico. Né? O mesmo fato ocorre se eu pegar a água líquida, passar para o vapor de água, né, vaporizar, eu vou precisar acrescentar calor ao sistema. Tá? E aí, no caso, eu vou ter um sistema absorvendo calor para acontecer, então eu tenho um sistema físico endotérmico. Tá? No caso, se eu resfriar o vapor, eu vou obter de volta a água líquida, que é o que ocorre em altitudes elevadas, e aí, então a formação das nuvens de chuva, por exemplo. E aí eu vou ter a condensação, então trata-se de um processo exotérmico, libera calor, diminui a quantidade de energia, consequentemente diminui a temperatura. Tá? Lembrando que temperatura e calor são dois conceitos distintos da física. Calor é energia em trânsito entre dois sistemas. Tá? E temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um sistema. Se eu tiver, então, a passagem do estado líquido para o estado sólido, que é a solidificação, só você lembrar, pega uma água líquida, põe num copo, coloca lá no teu congelador, no freezer, enfim, e aí você vai ter ela solidificando. E aí, no caso, você tem um abaixamento da temperatura porque essa água perde, ou seja, libera calor para o meio ambiente. Então, esses processos endotérmicos, exotérmicos, eles estão presentes o tempo todo na nossa vida, tá? Nos nossos processos diários, nas nossas reações. Fazer um alimento, por exemplo, cozinhar arroz, cozinhar feijão, né? Nós temos que levar ao fogo, aumentar a temperatura, ou seja, aumentar o grau de agitação. Por quê? Porque eles vão absorver energia da chama que nós vamos provocar lá no fogão. E aí, no caso, trata-se de processos endotérmicos, tá? Entre outras situações cotidianas, tá? Esses processos endotérmicos e exotérmicos, eles podem ser representados de forma gráfica, e aí eu tenho a representação gráfica. Eu tenho dois gráficos aí na imagem, muito parecidos, porém esses gráficos, eles estão invertidos no que diz respeito à variação de entalpia. Notem que no gráfico à esquerda, eu tenho aqui a entalpia do produto, vamos dizer assim, mais embaixo, a entalpia do reagente mais em cima, enquanto no gráfico da direita eu tenho o contrário, eu tenho produtos em cima e reagente embaixo. A leitura aqui significa, deve ser feita da seguinte forma. A entalpia dos reagentes, quando ela está mais elevada do que a entalpia dos produtos, significa dizer então que os reagentes têm mais energia e conforme a reação vai se processar, ela vai perder energia até atingir os produtos. Para perder energia, ela vai doar energia. No momento em que ela doa ou perde, né, ou libera energia para o meio ambiente, né, ou para um outro sistema qualquer, eu vou ter, então, uma variação de entalpia negativa, ou seja, uma variação de entalpia menor que zero, decrescente. A diferença, justamente, entre a entalpia do produto e a entalpia do reagente determinará então, o valor dessa variação de entalpia e o resultado nas variações de entalpia decrescentes é sempre negativo, então eu vou ter uma reação exotérmica, tá? O gráfico da esquerda. No gráfico da direita, eu vou ter então uma variação de entalpia ascendente aqui, olha, porque os reagentes têm menos energia ou menos entalpia do que os produtos. Para que a reação se processe, então, eu tenho que fazer essa entalpia subir.
Para que ela suba, então eu tenho que fazer absorver energia ao sistema. Se ele vai absorver energia, então eu vou somar mais calor ao sistema, somar mais energia, então a entalpia vai aumentar. Por isso, a variação de entalpia entre produtos e reagentes vai ter um resultado maior que zero, ou seja, um resultado positivo. Então, o gráfico da direita representa uma reação endotérmica, tá? Então, aqui eu tenho reações exotérmica à esquerda e a reação endotérmica à direita, tá? Como ficaria esses gráficos cobrados em uma questão? Então, notem esse exercício. Observe o diagrama de um processo químico e sobre ele pode-se afirmar que o processo é. Aí ele quer saber o seguinte, ele está dizendo que existe um sistema em que os reagentes têm menos 170 kJ de energia e que os produtos têm 400 kJ de energia positivo. Esse gráfico aqui, só de olhar para ele, o fato dos reagentes ter menos energia do que os produtos, eu vou ter que subir a quantidade de energia. Então, ele é um gráfico crescente, ele é um gráfico em que vai ocorrer absorvendo calor. Eu já posso dizer que esse gráfico representa uma reação endotérmica, tá? Eu já posso excluir de cara a letra A letra D e a letra E, só me resta saber se é B ou C. Para que eu faça isso, eu vou ter que executar um cálculo utilizando esses valores que estão no gráfico. Então, me acompanhe aqui. Utilizando os valores do gráfico, notem, eu tenho a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente, que é assim que nós calculamos, né? Eu tenho aqui, então, esta, vamos dizer assim, equação aqui, ó, que é a equação padrão para a variação de entalpia. Daí, no gráfico, eu já tenho um indicativo de quem é a entalpia do produto, já está bem descrito, e quem é a entalpia do reagente, também bem definida. Eu substituo os valores de entalpia no gráfico, lembrando que eu já tenho um sinal de negativo aqui, então eu vou ter que fazer um joguinho de sinal com esse outro negativo aqui, que é o valor da entalpia dos reagentes. No final das contas, eu vou conservar os 400 e negativo com negativo, isso aqui é um produto, né? Eu vou ter, então, positivo, e aí eu vou ter 170, e eu vou somar 400 mais 170 e vou obter 570 kJ, porque é a unidade de medida que está aqui no gráfico, tá? Então, ao obter os 570 kJ, eu observo que a variação de entalpia é maior que zero, ou seja, ela tem resultado positivo. Se ela tem resultado positivo, indica que a reação realmente é endotérmica. Então, nós temos uma reação endotérmica com uma liberação, com uma absorção de 570 kJ. Tudo bem, gente? A resposta, então, lá em questão é a letra B, tá? Pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando nós aqui no canal da Central do Enem, tá?